Bem-vindos de volta ao Cine Simples, o seu podcast de cinema e entretenimento audiovisual. Eu sou Iago Romero e hoje nós vamos falar sobre Joker. Esse foi um dos grandes fenômenos do cinema do ano passado, um sucesso de público e crítica com uma gigantesca bilheteria e aclamação. Um dos pontos mais altos da obra é a irretocável e magnífica performance de Joaquin Phoenix no famoso e controverso papel de um dos maiores vilões dos quadrinhos. Por outro lado, vilão de quadrinho é algo que vem sendo muito explorado pelo cinema norte-americano. Para ser honesto, tem sido uma forma de produção e arrecadação um tanto grandes para empresas como a Marvel e a DC e a Warner Bros. O argumento do filme alimenta uma curva ascendente de insanidade e resolutividade do protagonista. Diria eu que uma nova anarquia, uma nova percepção de distorções culturais e políticas de um determinado governo. As formas de contrariedade ao governo vigente são construídas com uma série de símbolos ao longo do filme. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre como esses símbolos afetam a narrativa do filme. O que de fato tem de novidade nessa construção da história, como que esse protagonista mostra pra gente a sua versão da sua própria loucura. Mesmo nós já conhecendo desde o início esse personagem em uma trajetória adulta, numa cinza e fria Gotham, antes mesmo de termos assim mais abertamente as microviolências de um capitalismo e uma infância colocada no centro da narrativa, o personagem vai se transformando em algo menos otimista quanto à sua própria condição na sociedade. Um primeiro impacto que o filme nos fornece é a violência que o protagonista recebe das crianças, como que isso já cria uma antítese entre o palhaço, aquela figura padrão do entretenimento infantil, e a própria infância, mostrando que todas as camadas sociais de Gotham estão perpetradas de violência sintomática. Nessa forma, esse contágio da violência, esse contágio de uma certa anomia social vai sendo costurado ao longo do filme por uma série de incidentes na própria vida e cotidiano de um protagonista que nos conta uma justificativa para um estágio de insanidade e de contrariedade a regime de controle. Seria este o grande mote das transformações de cada ato do filme. Como que os elementos nos contam essa transformação na própria loucura e megalomania do protagonista? São formas muito bem orquestradas. Eu diria que o filme tem tanto uma direção como uma performance audiovisual do ator, uma performance em cena do ator muito meticulosas. Diria que, de certo modo, um experimentalismo em suspender narrativas, em suspender clímaxes, para que o filme possa nos contar mais sobre as profundidades dessa loucura que o personagem vai construindo, estão por trás da aclamação desse filme e da aclamação também do Joaquin Phoenix. O que eu analiso sobre essa coisa do palhaço, do entretenimento, é que a gente passa de um otimismo em segundo plano para um niilismo em um plano completamente mais aberto, mais estruturante do que vai vir a ser esse filme. As próprias relações com o que se sente enquanto romance, o que se sente enquanto realização de trabalho, o que se sente enquanto amizades de trabalho, familiaridades, tudo isso se dissolve ao redor de um elemento muito mal resolvido na vida do protagonista, que é a infância. Quando ele entende que tudo que ele vive, o modo pouco palpável de sensibilidade que ele tem, é justamente por uma negligência paterna, e ele atribui essa paternidade a dois protagonistas, para o bilionário de Gotham, o pai de Bruce Banner, como o próprio Murray. São duas figuras masculinas que estão ali em volta da paternidade que esse personagem invoca. Essas são formas do personagem ter finalmente aquilo que ele acredita ter sido violentamente retirado dele, e como consequência da ausência de uma infância abastada e carinhos,
O personagem conta uma história para si, uma fabulação que trata de fato a maioria do espaço desse filme. A maioria do espaço desse filme é uma história que nos é contada, uma fabulação de si que é contada para nós. E nós sabemos que, por se tratar do Coringa, nós não devemos acreditar naquilo que ele diz, porque ele simplesmente justifica-se diante de uma história que não necessariamente é verdadeira. Acredito eu que para um filme que trata de uma anti-verdade, de um olhar questionador e influências e interferências de grandes empresas, uma proximidade com misérias e mazelas sociais, o universo mais cinza do personagem da DC, esse universo que os quadrinhos geralmente colocam como próprio mote, como próprio background dessas histórias, são o que está por trás dessa construção mais acreditável, que pode ser o que a gente mais pode acreditar sobre essa história, o que está no nível de Gotham City, que são as questões de violência que são de fato verdadeiras, o que estão ali acontecendo. Já a própria musicalidade, a ambiência sonora que o filme constrói e orquestra ao longo das sequências, eu diria que se nós assistíssemos o filme de novo, nós entenderíamos que essas músicas elas alertam para inverdade e para incerteza sobre qualquer daquelas verdades que as cenas mostram pra gente. Tanto das sequências que denotam mais loucura, das que denotam mais violência e das que denotam mais sensibilidade. Porque se tratando de um personagem que nós sabemos que tem uma sociopatia ascendente dentro de si, uma das construções principais para essa sociopatia é a mentira. Então, tratando o filme como uma mentira, nós temos uma nova história diante de nós. Por um lado, não é esse o olhar que um primeiro espectador tem da obra. Tanto que o final se torna uma grande revelação de uma possibilidade de fato, de verdade, de ruptura com o que se foi contado antes. Que é o momento em que ele assassina o personagem do De Niro, que ele assassina o Murray. Esse momento da performance diante do Murray e da própria performance na rua, mergulhando nessa violência que antes o atacava e agora o ovaciona, de certo modo, ele se coloca na centralidade dessa violência, ali a gente tem diversos elementos, como a postura corporal, a gente tem vários elementos que mostram pra gente conexões com o passado dessa história, para que nós pensemos, será que o que foi contado é verdade? Ou será que essa verdade está dentro dele para se auto-justificar enquanto um personagem sociopata? Tudo isso muito bem colocado, numa atuação incrível, mereceu completamente todos os prêmios, todas as críticas. Colocado no filme uma atuação de preenchimento de cena, a gente vê que a atuação dele preenche a cena, é de fato um elemento que, muitas vezes com diálogos pouco pensados, que poderiam ser um pouco melhor lapidados, um pouco melhor colocados, o preenchimento da figura desse ator estava ali 100% preenchendo a cena, não tinha nada para reclamar com relação a isso, simplesmente amar tudo que foi feito com relação à atuação desse filme. É isso, essas foram as minhas considerações sobre o Joker. Vocês podem ler mais no meu blog, no Medium, que vocês me encontram lá, Iago Romero, e nas redes sociais, como Twitter, Instagram e Facebook. Muito obrigado e até a próxima.